Você acredita que amor verdadeiro só tem um? Pois é, comigo foi assim. E eu fui reencontrar ele somente depois de 27 anos. Quando eu tinha 14 anos, eu conheci um rapaz no meu bairro que ele tinha 19 anos. E assim, todos os amigos dele eram meus amigos também. Nós saíamos juntos ali, até que em um certo momento nós começamos a ficar. Mas era só paquera mesmo, nada sério. Só que eu me apaixonei por ele. E foi aí que tudo começou. Todas as minhas amigas sabiam que eu estava apaixonada por ele. Mas eu nunca tive coragem de falar isso pra ele, sabe? De me declarar. Até que um belo dia, ele apareceu com uma namorada. Nossa, parecia que eu ia morrer de tanta tristeza. Mas eu não podia fazer nada. Eu só chorava e me arrependia de não ter me declarado pra ele. Com isso, eu acabei guardando só pra mim aquele amor. O tempo foi passando. Um dia, minha mãe decidiu ir embora da cidade que nós morávamos. A partir desse momento, eu perdi completamente o contato com ele. Só que mesmo de longe, eu nunca esquecia ele. Parece que quanto mais longe, mais eu gostava dele. Até que depois de um tempo, uma amiga minha, que também era amiga dele, né, que morava no mesmo bairro, me mandou uma carta. Porque naquele tempo não tinha, assim, essa comunicação com o celular, né? Foi nessa carta, assim, que o meu mundo desabou. A minha amiga falou que ele iria se casar porque a namorada estava grávida. Pensei, né? Agora acabou, de verdade. Porque até então, sempre eu via uma pontinha de esperança. Mas agora era diferente. Ele estava construindo uma família. Ali eu só fiz uma oração para Deus, né? Para que tirasse aquele sofrimento de dentro de mim. Para que eu pudesse seguir a minha vida. E parece que naquele momento Deus me atendeu. Foi aí que eu conheci uma outra pessoa. Comecei a me relacionar com essa pessoa. E depois de 1 ano e meio, né? Que nós estávamos juntos, nós fomos morar juntos. Deste relacionamento, nós tivemos 3 filhos. Esse meu relacionamento, ele durou 14 anos. Nesses 14 anos, eu nunca mais vi, né? Nem tive notícia do meu primeiro amor. Após esses 14 anos, o meu casamento acabou. Foi quando eu voltei pra minha cidade, mas eu não encontrei ele. Na realidade, eu também nem procurei, sabe? Eu segui a minha vida. Afinal, ele já estava casado e com filhos, né? Então eu não tinha a intenção de prejudicar ninguém. Quando eu voltei ali pra cidade, eu tinha muita vontade de ir no bairro que eu morava, pra reencontrar os meus amigos, sabe? Antigos. Só que eu tinha muito medo de ver ele. Então eu evitava isso acontecer. Após mais um tempo, eu me casei novamente com uma outra pessoa e tive mais uma filha. Só que esse casamento, ele não deu muito certo. Foi bem conturbado. E aí eu acabei me divorciando dessa pessoa também. E aquele desejo de ir lá no bairro onde eu morava, reencontrar as pessoas ali que eu passei a minha infância e minha adolescência, era muito grande. Eu tinha um desejo enorme de reencontrar as minhas amigas. Só que eu também não ia, porque eu também não tinha notícia de ninguém, sabe? Eu perdi o contato com todo mundo. Então ficava difícil, eu não sabia se as pessoas ainda moravam ali. Até que um belo dia eu estava mexendo ali no meu Facebook e recebi uma solicitação de amizade de uma moça. Na hora que eu recebi essa solicitação, não reconheci. Na realidade, aquela pessoa parecia uma pessoa conhecida pra mim, só que eu não tinha certeza. E aí eu acabei aceitando a solicitação. Foi quando eu descobri, né, depois em uma conversa no Message, que ela era uma amiga minha em comum, né, que nós tínhamos, eu e ele, naquela época da adolescência. Começamos a bater papo ali e ficamos assim até altas horas da noite. Depois disso, nós trocamos telefone, começamos a conversar, marcamos de nos encontrar e ela me falou que todos os nossos amigos moravam ali ainda. Foi assim, algo surreal pra mim. E depois de algumas vezes ela ia em casa, eu ir na casa dela, ela combinou de num domingo eu ia almoçar na casa dela, porque ela falou que teria uma outra amiga da nossa época lá. Eu fui, e sabe, assim, foi muito bom reencontrar, né, pessoas ali da minha adolescência. Foi um domingo, assim, maravilhoso. Nós nos matamos a saudade, ficamos ali batendo papo, relembrando, sabe, o passado. Até que em um determinado momento, essa nossa amiga, que também tava ali, pediu que nós fôssemos até o bar para comprar mais cerveja, que a nossa tava acabando. De fato, aquele dia tava tão calor. E aí decidimos ir eu e a minha amiga dona da casa, né? Nós fomos andando ali pelo caminho. No caminho eu reencontrei mais 2 amigas, parei, conversei. Tava tudo muito maravilhoso. Só que quando chegou no meio do caminho, nós já estávamos bem próximo da casa dos pais dele. Então me bateu um frio na barriga, sabe? Meu coração começou a acelerar ali de uma tal forma que eu não sei nem explicar. Eu simplesmente falei pra ela que eu não queria passar naquela rua, né? Que eu queria dar a volta pra outra rua. E ela ficou ali sem entender nada, né? E começou a me perguntar, me questionar. E aí eu falei pra ela tudo que tava acontecendo e tal. Eu não queria vê-lo. E ali ela começou a dar gargalhada, falou que eu tava louca, que eu não ia ver ele, que ele não morava mais ali, que ele se mudou, e continuou andando ali pela rua. E meu pensamento o tempo inteiro com a convicção de que eu ia ver ele. Ok, continuamos andando. Só que aí as minhas pernas meio que travaram. Ela foi indo na minha frente, eu não conseguia andar. Eu tava paralisada. E de repente, essa amiga minha, né, que tava um pouquinho mais à frente de mim, quando ela chegou na esquina, ela começou a rir, sabe? Rir muito. E eu fiquei ali sem entender nada. Foi aí que eu fui até a esquina ali onde ela estava. Quando eu cheguei, ele chegou junto comigo. Ele ficou parado olhando pra mim e eu parado olhando pra ele. Eu não tinha reação. As minhas mãos, elas suavam tanto, as minhas pernas tremiam. E foi quando essa minha amiga olhou pra ele e falou assim: você se lembra dela? E ele olhando pra mim, ele falou: claro que eu lembro. Ali eu só pensei assim: gente, ele se lembrou de mim. Eu achava que ele nunca ia lembrar.
que ele nunca se importou muito. Ele veio, se aproximou de mim, me deu a mão e me cumprimentou. Olhei pra minha amiga e falei, vamos lá pro bar, né? E ele olhou pra gente e falou assim, vocês estão indo pra onde? E a gente falou pra ele que tava indo lá comprar cerveja e tal, e ele falou que tava indo pra lá também, e foi descendo com a gente na rua. E aí, no meio do caminho, a minha amiga já começou a andar na frente, né? E deixou nós dois ali conversando atrás. Começou a perguntar como eu estava, se eu havia casado, se eu tinha filhos. Eu falei pra ele tudo, que eu estava separada. E foi quando ele olhou pra mim e falou assim, que também se casou e teve 2 filhos e que ele estava separado. Quando ele falou isso, né, pra mim foi um alívio, por saber que ele tava livre. Mas no mesmo momento eu pensei, ele nunca vai ser meu, né? Afinal, pra mim era só coisa assim da minha cabeça, sabe? Um amor de adolescente. Foram 27 anos sem ver ele. Beleza, chegamos no bar, ele ficou ali, nós compramos a cerveja e fomos embora. Não trocamos telefone, nada. Fui embora pra casa, tudo. Confesso que eu achei que eu não viria mais ele. Só que naquela mesma semana eu vi ele no Facebook. Eu tomei coragem e mandei uma solicitação de amizade. Ele na mesma hora aceitou e nós começamos a conversar. Mas não conversamos nada demais, sabe? Conversamos como se fossem 2 amigos. E eu tava satisfeita, né, de poder pelo menos conversar com ele. Até que depois, assim, de uns dias conversando, ele falou pra mim, né, que eu tava sumida, que eu sumi do bairro, não dei notícias. Eu fiquei muito feliz, sabe? Por ele perguntar por mim, por ele se lembrar de mim daquela época. Ele falou pra eu aparecer outras vezes no bairro. Os nossos amigos iriam gostar de me ver. E eu falei pra ele que sim, que eu iria aparecer muito, que eu gostaria de sentar e bater um papo ali com todo mundo pra relembrar os bons momentos da nossa juventude. Até que ele falou assim pra gente marcar um encontro, pra gente conversar. E eu, sinceramente, não tava criando expectativa nenhuma, sabe? Nem colocando nenhuma esperança. Porque na minha cabeça, eu não pensei que ele pudesse ter algum interesse por mim depois de tantos anos. Os dias se passaram e ele me mandou uma mensagem perguntando se tava de pé mesmo de nós nos vermos. E eu falei, vamos marcar, né? E do nada ele me fez uma pergunta inusitada. Ele mandou assim pra mim, você teria coragem de passar uma noite comigo? Cara, eu acho que eu fiquei uns 10 minutos lendo e relendo aquela pergunta. Eu não tava acreditando. Eu fiquei assim tão passada com a pergunta dele, né? Que eu perguntei, você tá falando sério, né? Uma noite inteirinha? E ele falou que sim. Uma noite todinha. Você topa ou não topa? Eu parei, repensei e falei pra mim mesma, não tenho nada a perder, né? É a minha chance, é a minha oportunidade. Mesmo que ele queira ficar comigo uma única vez, vai ser algo que eu com certeza não vou me arrepender. E aí eu falei pra ele que eu aceitava, que podia marcar o dia e nós continuamos conversando. O dia do encontro foi se aproximando e no início que eu tava tão ansiosa, quando começou a chegar perto, eu batia tipo uma tristeza. Não era bem uma tristeza, era um medo. Porque na minha cabeça seria uma única vez. Mas aí eu parava e pensava, né? Vai ser uma recordação. É a pessoa que eu amei por tanto tempo. E chegou o grande dia do nosso encontro. Sinceramente, cheguei a pensar que ele iria me dar um bolo. Mas ele foi. E eu tava tão nervosa, tão insegura. E saímos. E olha, eu acho assim que nem na minha cabeça eu imaginava que aquele encontro seria tão perfeito. Eu acredito que Deus olhou lá no fundo do meu coração, conhecendo todos os meus desejos e preparou aquela noite nos mínimos detalhes. Eu chorei tanto de emoção porque eu não acreditava que eu estava vivendo tudo aquilo ali com o homem da minha vida, o homem que eu sempre amei. Minha surpresa, depois disso, ele falou que nós iríamos nos encontrar outras vezes. E aconteceu. Nós ficamos outras vezes, eu tentava controlar a minha mente e o meu coração. Falava o tempo inteiro para mim mesma, não se iluda. Não crie expectativas, que você pode se machucar. Nesse meio tempo, tudo foi acontecendo assim muito rápido. Com menos de 2 meses que nós já estávamos saindo, ele me levou na casa dele. Os pais dele, assim, eu já conhecia, né? E ele tava morando lá com os pais dele. E falou pros pais dele que nós estávamos juntos. Comecei a frequentar a casa da família dele também. E com apenas 4 meses que nós estávamos juntos, nós decidimos morar juntos. E ele sempre falava assim pra mim, olha, se a gente ficar junto, muita gente não vai acreditar. As pessoas que conhecem a gente desde lá da nossa adolescência, cara, isso vai dar uma história pra contar. E realmente hoje é assim. Por onde nós passamos, sempre tem alguém contando da nossa história. As pessoas, assim, ficam encantadas, sabe? Com a história de vida. Pessoa que eu conheci lá no meu passado, quando eu praticamente era uma criança, né? De 14 anos. E aquele garoto de 19 anos, que eu me apaixonei naquela época, depois de 27 anos longe um do outro. Sem se ver, nem se falar, sem nunca ter tido notícia, nós estamos juntos. E hoje, assim, eu só tenho a agradecer a Deus. Porque o nosso relacionamento é muito bom. Somos muito unidos em tudo. Graças a Deus, nós vivemos felizes. E hoje eu tenho a certeza que ele me ama. Hoje eu posso dizer com propriedade que eu tenho o grande amor da minha vida. E é isso. Essa é a minha história. Bom, essa linda história de amor não é minha, é de uma seguidora que eu recebi. Se você quiser que eu conte a sua história, me mande lá no app Vizinho, que eu vou deixar o arroba aqui. Curte aí, comente pra essa maravilhosa. E se você não me segue, vem me seguir. Todo dia tem fofoca quentinha que eu recebo de seguidores.